Tipo assim, eu tô falando aqui não como apresentador de podcast, quem tá apresentando a ex-subprefeita, mas eu sou morador de Jacarepaguá há muitos anos. Nasci na Rua Quiririm, ali entre. Ninguém sabe se a Rua Quiririm é Fiz Valqueire. asfalto liso lá, hein? Pedi asfalto Obrigado. liso Porque pra... durante muitos anos ficou um caos ali. Sim. Minha mãe mora lá até hoje. Né? Minha mãe já mora lá, eu vou fazer 36 agora no sábado. Minha mãe já tem uns 38 anos lá. Legal. Então, assim, sou morador de Jacarepaguá desde sempre. Eu sempre estive. Fiquei. Durante 4 anos eu perdi a cabeça e fui morar no Meier, mas já consegui me recuperar e voltei pra Jacarepaguá. E eu não tô. Eu estava muito satisfeito com a tua atuação, né? E não tô muito satisfeito com a atuação atual, né? da sua substituta. Mas quem causou isso foi você quando você entregou o cargo. Né? Você não foi demitida, você entregou o cargo. Sim. Queria saber, como cidadão, eu queria te cobrar um pouquinho, como cidadão morador de Jacarepaguá, queria te cobrar, assim, porque essa passagem, como é que foi? Você participou de alguma forma da indicação dessa pessoa? Zero. Olha só. E que você comentasse, obviamente, também a atuação atual. Então, não, a questão é a seguinte, eu passei por um episódio que foi ali um desrespeito público, né, aquilo ali é assédio moral, né, pra dar a nomenclatura. Foi uma coisa horrível publicamente, de uma pessoa que eu jamais esperei que fosse fazer isso. Uhum. E que no mesmo dia que aconteceu o fato ali, junto com aquele vereador que já tinha uma implicância, que era fato comigo, né, na verdade, eu acho, inclusive, que ele provocou aquilo ali. O prefeito fez aquilo, viajou para a China com o Lula, com o Pedro Paulo, teve uma viagem. E ali foi horrível, aquele vídeo viralizou, eu soube depois por pessoas em comum que assessores de vereadores até falaram, dispara esse vídeo para mostrar quem manda na área, que não é a subprefeita, é o vereador, enfim. Eu acho que depois daquilo, eu não tinha como ter outra atitude, até pela postura que eu tenho, pela criação que eu tenho e pelo modo que eu tinha de trabalhar, pela liberdade que eu tinha de colocar mesmo ordem em Jacarepaguá, eu não tinha como fazer outra coisa que não fosse pedir demissão. Eu não tinha como. Até porque não teve um pedido de desculpas, não teve uma retratação, não teve... Ele não me procurou, ele foi pra China, eu fiquei em casa, eu fiquei arrasada, fiquei mal pra caramba, até porque eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos, eu considero o cara demais, eu sempre defendi, sempre fiz campanha, sempre briguei por ele na rua, entendeu? E nunca foi em troca de cargo, em troca de nada, nunca foi pelo salário, e não é... Senão teria ficado pelo salário. Sim. Porque quando eu peço demissão, ele falou num vídeo, né? Achei até que foi uma colocação muito infeliz dele, que ele fala que ele respeita quem tem voto, que quem é nomeado ele bota e tira a hora que ele quiser. É uma verdade que ele coloca e tira a hora que ele quiser. Mas eu não sou obrigada a ter que publicamente ouvir aquilo sendo dirigido a mim, me sentir completamente humilhada e permanecer. Então, assim, eu tive uma atitude, Heitor, que foi assim, era obrigação minha. Era obrigação minha agir daquela forma. Sabe por quê? Porque se eu permitisse aquilo, eu ia passar para as pessoas que aquilo é normal, que aquilo pode acontecer. Então, isso não pode acontecer. E eu fui até corrigida outro dia por uma pessoa, uma dessas pessoas que sabe mais do que eu fui até corrigida outro dia que ela falou assim, olha só, você tem ido a alguns podcasts e você tem repetido que o prefeito é um bom gestor, que ele é um ótimo gestor, que ele é um gestor maravilhoso. Mas um bom gestor não faz aquilo que ele fez publicamente com você. Então, para de falar isso. Porque você está errando. Porque um bom gestor não faz isso. E aquilo me fez até pensar. E eu acho que até no teu podcast eu já falei que ele é um bom gestor. E realmente, um bom gestor, ele não pode fazer isso publicamente com um funcionário. Não pode fazer. E se fez, tenta correr atrás do prejuízo. E eu não vi isso da parte dele. Então, assim, não foi aquela coisa, eu abandonei o cargo. Eu tive que tomar uma atitude diante da falta de atitude dele. Entendeu? Então, assim, eu não podia deixar aquilo ali que me afetou muito e que foi uma coisa que foi amplamente divulgada.
amigos meus da Zona Sul, da Zona Norte, de fora do Brasil, receberam o vídeo. Então, assim, como assim? Pô, esse cara aqui que tu defende, que falam até que tu puxa saco dele, te esculacha, assim? Então, assim, como é que eu ia meter a cara na rua depois e ia falar, olha só, esse muro aqui você não pode construir no meio dessa calçada. O cara ia falar, querida, o teu chefe falou que ia te mandar embora daqui, sai fora daqui você. Então, assim, eu tive que tomar uma atitude. Então, assim, eu amava o que eu fazia meu trabalho, era estressante, tinha os momentos de estresse, mas aquilo ali passou do ponto. Então, eu fui obrigada a tomar uma atitude, pelos meus valores. Então, eu tomei atitude e saí. E aí, eu fui conversar com ele para ouvir o que ele tinha a dizer depois do episódio e ele achou que não foi nada demais. Ele falou para mim. Você engoliu o sapo. Ele falou, inclusive, que se ele tivesse achado que tinha sido algo demais, ele teria pedido desculpas publicamente. Eu nunca vi o prefeito Eduardo Paes pedir desculpas publicamente. Não me lembro dele ter pedido desculpas publicamente. Mas eu também não me lembro de nenhum episódio desse nível, assim. Porque vídeo... A internet... O teu episódio foi forte. Eu falei pra ele, prefeito, foi filmado, foi legendado, o vídeo foi viralizado. Não foi uma coisa boba, não foi besteira. Pra mim foi muito ruim. Uhum. Só que pra ele não foi. Então eu ia fazer o quê? Eu não ia discutir, não ia obrigar ele a pensar como eu penso. Então eu falei, olha, eu não me vejo então trabalhando mais aqui se a gente está nessa discordância de pensamentos. E aí entreguei minha carta de demissão. Inclusive o meu pedido de demissão, ele era para ter saído no dia seguinte no Diário Oficial, exoneração a pedido, que é quando você pede a demissão. Mas disseram que foi por falha lá do Diário Oficial, não sei, saiu exoneração, como se ele tivesse me mandado embora. Uhum. Então, só para esclarecer, fui eu que pedi. Inclusive, eu pedi pessoalmente, esperei ele chegar da China para isso. Mas eu para deixar claro, eu tomei uma atitude porque eu tinha que ter tomado. Mas você deixou a gente sem pai e sem mãe aqui em Jacarepaguá, pô. Mas olha só, não era a minha vontade, pelo contrário, aquele episódio ali, eu nunca na minha vida pensei que aquilo fosse acontecer. Uhum. Sabe? E outra coisa, eu já tinha passado por episódios que eu nem levava pro prefeito.